Irreal. Pra esquerda. Pronto. Sou Nicholas Arvin, ex-atirador de elite do 3º Batalhão Ranger das Forças Especiais Americanas e atualmente autor de best-sellers. Passei 6 anos nas Forças Especiais e sou conhecido como ceifeiro por 33 mortes em cerca de 3 meses na província de Helmand, no Afeganistão. Vou classificar cenas de atiradores de elite em filmes. Projeto Gemini. Ninguém realmente faz isso. Ah. Não. Seu uso do equipamento foi realmente muito bom. Tem o tapetinho onde se apoiar. Tem o telêmetro, pode medir a pressão atmosférica do vento, altitude e densidade da altitude. Seu livro DOPE, a palavra DOPE é um acrônimo, que em inglês significa Dados sobre Engajamentos Anteriores. Podemos usá-lo como uma forma de ver com o que já nos envolvemos e em quais situações e ter um bom ponto de referência. Aplicou o conteúdo do livro no seu escopo. Raramente vejo isso em filmes, realmente considerarem a elevação e o vento. Mas, na verdade, a parte impossível nisso tudo foi o tiro em si. O trem está se movendo muito rápido. Temos que bater a gravidade de uma forma. Estamos mirando para cima e a bala vai para baixo, numa distância dessas. E atirar através de vidros, painéis de vidros, vidros angulares e outros tipos diferentes de vidros pode desviar e alterar o voo da bala. Você teria que ser um cara realmente muito sortudo. Ou então depois se levantar e andar sobre as águas. E agora que eu vi, eu gostaria de testar, mas é quase impossível. É difícil encontrar um alvo se movendo na velocidade de um trem-bala. Então este aqui é um rifle muito básico. É um rifle de ferrolho básico, da Remington. Ele usa munição Creedmoor 6.5. São balas muito rápidas, de pequeno calibre, mas as uso especialmente por causa da velocidade, para bater o vento. Se há ventos inconstantes, ou algo assim. É uma boa bala por causa da velocidade que alcança. Vemos um silenciador, que eu não tenho aqui. Mas para trabalhos no exterior, e coisas assim, se eu tivesse que fazer um tiro único, eu provavelmente escolheria um rifle de ferrolho, ou algo parecido. Aqui temos as pernas do bipé, que servem para dar estabilidade. Aqui tem o escompo, e é claro, o gatilho e a soleira. O rifle não tem muito segredo. A posição dos olhos dele, a bochecha no apoio da almofada de coronha, o posicionamento dele está perfeito. Quase sempre, nós vemos em filmes, às vezes, o cara pressionando o olho contra o escompo. E isso não é recomendado, a não ser que queira um olho roxo ou sobrancelha sangrando. Mantenho os 2 olhos abertos e uso minha visão periférica para me manter alerta ao que está acontecendo. Boa posição do corpo atrás da arma. O corpo tem que estar quase perfeitamente alinhado com a arma. Dessa forma, quando o recuo acontecer, a arma não sairá muito da posição. Você pode conseguir um bom segundo tiro, sua estrutura esquelética suportará o recuo. Se ficar para o lado, a arma vai pular, então fique o mais atrás da arma que você conseguir ficar. Classificação 8, talvez até 9. Mas, se fosse só pelo tiro, seria 1. É impossível. Soldado anônimo. 900 yards. Isso foi bom, isso foi muito bom, mesmo. Todo esse diálogo, você sabe, que aconteceu entre o observador e o atirador, foi realmente muito bom. Ele manteve a mão que usa para atirar no gatilho do rifle o tempo todo, enquanto ajustava a mira com a mão esquerda. Mas 900 jardas. Eu com certeza não tentaria atirar na cabeça, e o alvo através do escopo não pareceria estar tão perto assim. Ele iria aparecer ali bem menor do que isso. Permission to fire. What the frequency are you on? We got air. I'm calling it in. You have permission to take the shot. Tough break. You were just gonna shoot one guy. Acho que a parte que fica um pouco fora da realidade é quando o cara entra com tudo na sala e manda eles pararem. Atiradores de elite gostam de preparar um esconderijo para ficarem e sempre colocam armadilhas e coisas do tipo. Pode ser que aquele coronel ou o cara que subiu as escadas tenha acionado uma das armadilhas.
Ou talvez até encontrado a própria equipe de atiradores pelo caminho. Uma vez que entrou na sala assim, mas tendo a permissão do coronel, eu atiraria de qualquer jeito. Não sei por que esse cara achou que tinha autoridade para parar. Eu teria atirado. This is Draw 4. God damn it, he's dead anyway! Just let him do it! Aramin, acho que esse é um momento muito estranho, porque você está olhando através do escopo e consegue ver o seu alvo. E você sabe que você está prestes a acabar com a vida desse cara. Essa é uma experiência que é uma montanha russa de emoções que muda a sua vida. Eu consigo ver a emoção ali. Eu classificaria essa cena como 9. Perigo real e imediato. Stop. Touch that light-colored grass. Sniper at your feet. Como na escola de atiradores. O retículo desse escopo não é nada parecido com o que você usaria na vida real. Geralmente temos esses pequenos riscos nele, quase como um círculo. São 4 no plano horizontal, mais 4 no plano vertical do escopo, e são usados para medições. Por exemplo, se eu tivesse um alvo de 40 polegadas de altura, e eu quisesse saber quão longe está, o que eu faria seria pegar as 40 polegadas e multiplicá-las por uma constante, que é 25,4, que no total dá 1016. E eu pegaria os pontinhos. E digamos que se o alvo mede 2 pontos de altura, eu teria que dividir os 1016 por 2 pontos, que acaba dando 508. Então, a distância do meu alvo seria 508 jardas, e eu aplicaria isso ao escopo da minha arma. O aperto do gatilho não foi muito bom, é melhor usar a ponta do dedo, e ele enrolou o dedo todo no gatilho. É uma arma de precisão, precisa tudo estar harmônico. Precisa estar afinado, precisamos garantir que tudo seja o mais suave e com menos atrito possível nas laterais de dentro da arma. O objetivo é acionar o gatilho imediatamente. Então precisa da ponta do dedo. É exatamente como eles fazem na escola de atiradores. O instrutor dá as orientações para entrarem, mostra onde estão os outros atiradores por perto. É exatamente assim que funciona. All right, you won this one. Come on out. Soldier, how did you get that close to me? Aproximar-se de fininho é extremamente difícil, por causa da parte da perseguição, e não é uma tática fácil, na verdade. E poucos caras são bons em ser sorrateiros. Para a parte de treinamento, eu daria talvez 7. Resgate do soldado Ryan. Realmente, não tem como ficar melhor do que isso. Eu cresci com esse filme, e o que ele faz é apenas machucar o cara. Geralmente, se você ferir alguém, vão vir mais 1 ou 2 indivíduos para buscá-lo, então você vai precisar matar 3 alvos em vez de 1. Como militar americano, eu treinei um tiro uma morte. E uma tática muito boa para os atiradores novatos. Como colocam a serapilheira sobre o rifle do atirador inimigo. E combinam com a serapilheira de trás dele, dentro daquela pequena torre do sino, é perfeito. Os alemães dominaram a habilidade da camuflagem de atiradores para posições de longo alcance. Teoria do barulho. Primeiro o cara leva um tiro e cai, e só depois disso que você ouve o barulho do rifle, quase como um raio e o trovão. Então ele começa a contar muito rápido, para tentar determinar a que distância o atirador está. Está procurando uma posição conhecida, provável e suspeita, onde o atirador inimigo possa estar. Essa cena inteira é tudo exatamente como eu faria. A calma deles, como ele se arrasta e coloca o rifle nas pedras e lentamente vai para trás dele, e você mal vê o cara atrás dos escombros. O jeito que ele se mistura com os escombros, a sua posição, tudo é perfeito. Quando ele viu, já era tarde demais. É uma bela detecção de alvo. Isso é algo que aprendemos na escola de atiradores, a detecção de alvos, ou DA. O instrutor vai esconder coisas como uma escova de dente, ou uma bala, ou algo muito pequeno, a 100 metros de distância, e como atiradores de elite, devemos encontrar 10 objetos. O problema com este tiro é muito parecido com a história de Carlos Hathcock, em que ele atira e a bala passa pelo escopo e acerta o olho do cara. Está atirando em um ângulo ascendente, com o alvo em uma torre.
E por como as balas voam, ele teria no máximo acertado o cara na cabeça. Ele teria praticamente que estar diretamente na direção do cara, a uma distância muito curta, para que a bala passasse por todo o escopo e atingisse o cara no olho. Estive em uma posição como esta, imobilizado por um atirador inimigo a 800 metros de distância. Nunca o pegamos. Ele também não nos pegou, mas ficamos ali trocando balas por cerca de 3 horas. Nos prendeu com este rifle de precisão. Estava em uma posição igual a desse cara no resgate do soldado Ryan. Minha equipe de reconhecimento, minha equipe de franco-atiradores e eu ficamos presos e cercados em um pequeno buraco de 1 metro de diâmetro por cerca de 3 horas. O tiroteio durou quase o dia inteiro, 19 horas ou algo assim. Para este, eu vou dar 9,5. Guerra ao terror. He's moving to the building. Follow him, you got him? Got him. Muito legal. He's down. Isso foi muito bom. Bom, tem algumas coisas que eu vi de errado nele. O diálogo entre os atiradores foi razoável. Não foi o melhor diálogo entre atiradores que eu já ouvi. Foi o segundo tiro, em que ele moveu 20 metros para a esquerda do prédio. O diálogo entre o observador passando informações sobre o alvo para o atirador foi realmente bom. Depois do primeiro tiro com a arma calibre 50. O observador deveria ter falado na hora: "Ei, você está 2 pontos abaixo, porque dentro desse retículo há alguns pontos que são usados para medições." Na hora que ele perdeu o tiro, o observador que tem o escopo deveria ter dito: "Ei, aumente 2 pontos. E atire de novo." Nunca deveria ter o deixado levantar para correr. At the window. Esta cena em que ele está mirando nos 2 alvos no prédio, nos caras na janela, a mosca no olho, foi uma adição muito boa e legal. Mostra toda a dedicação do observador com a equipe de atiradores. Quando você está nessa bolha, só vocês existem e nada mais. E o tiro único com uma calibre 50. Nunca vi, nem ouvi falar. Mas acho que deve ser bom entretenimento para o filme. Não é tão ruim, de 1 a 10, eu daria 4 para a equipe de atiradores. O grande herói. Foi realmente muito bom. Caramba! Para mim, O Grande Herói é um dos filmes mais realistas que já vi. Principalmente em relação aos combates. Usei em si mesmo o rifle no Afeganistão. Meu rifle era um SR-25, mas eu o usei quando era um atirador designado. Esse tiro aqui é real. Ele dispara um 5,56, então não é uma bala muito poderosa nem nada. E estar nesse ambiente, eu tinha acabado de entrar nas operações especiais, era o primeiro dia no quartel, quando os caras voltavam para os Estados Unidos, após resgatar Marcus Luttrell. Vamos para fora a cada 6 meses. E geralmente, temos uma média de 120 missões a cada 90 dias. Uma tropa comum não chega nesse número nem em um ano. A unidade em que eu estava detém o recorde de matar e capturar os alvos inimigos de maior valor na guerra global contra o terrorismo, tanto no Iraque quanto no Afeganistão. Quer você seja do Navy SEALs ou das Forças Especiais Boinas Verdes. Ou reconhecimento da Força da Marinha, Delta Force e todas as outras operações especiais. Um grupo muito pequeno que passa por uma experiência muito difícil. E que recebe o melhor dos treinamentos. Poderiam dormir no seu sofá sem você notar. As operações especiais, para mim, são exatamente assim. É quase como se tornar um ninja. Esse filme deveria ser uma referência moderna. De filmes de guerra, este é um 10, na minha opinião. Sniper americano. Tive a chance de conhecer o Chris Kyle em Las Vegas. O Bradley Cooper interpreta o que parece ser Chris Kyle. Chris Kyle era um atirador de elite do Navy SEALs, creditado com o maior número de mortes nas Forças Armadas Americanas. Antes dele, era Carlos Hathcock e seu observador, que tiveram 93 mortes. Lembro de ouvir sobre Chris Kyle quando estava no Afeganistão. Houve um boato na época sobre o Navy SEAL com mais de 100 mortes, e eu disse, de jeito nenhum.
Mas era isso mesmo. Por um tiro uma morte, eu diria. Cara, isso é extremamente difícil. Na escola de atiradores, até aprendemos a atirar de 1 milha de distância. E você faz isso no treinamento, de vez em quando. Mas a probabilidade de acertar na primeira é baixa. Acho legal usarem o tempo de voo para mostrar quanto tempo realmente leva para uma bala atravessar 1 milha. Não é imediato. Com essa distância, há tantos fatores que entram na jogada. Provavelmente para 1 milha é preciso levar em conta o efeito Coriolis, em que você analisa a rotação da Terra e precisa levar isso em consideração e adicionar a equação na hora de fazer seus cálculos. Porque durante esse longo tempo de voo da bala, a Terra ainda está girando a muitos quilômetros por hora. Então é preciso considerar isso. Realmente, eles se empenharam no filme. O Chris é um cara legal. Mas, para os aspectos do filme, eu daria. Bem, esse filme merece. Talvez um 7. Círculo de Fogo. Cara, isso foi épico. Foi realmente demais. Estava pensando aqui junto em quem eu atiraria primeiro e seria exatamente nessa ordem. Primeiro no cara do chuveiro. Acho que ele usou um rifle Mosin-Nagant, que é recomendado para lugares abertos. Essa posição e atirar por algo assim, primeiro, é extremamente assustador. Você tem que realmente entender como o seu rifle funciona. Você tem que saber o quanto precisa elevar o rifle para que você não acabe acertando a parte inferior daquela parede de tijolos. E no começo ele até definiu seu alcance quando ele lambeu o dedo. Ele está tirando a lama daquela peça. Se você já viu um AK-47, ele tem uma alavanca que desliza para cima, fazendo a visão traseira se levantar. E isso permite ajustar a elevação. É basicamente um escompo sem o escompo. O máximo que acertei em seguida foi 5. Não precisa nem ser um ótimo atirador, mas um que fosse apenas bom já conseguiria. Como ele enrola a alça na mão para deixá-la justa, é perfeito, aprendemos no curso, mas quase nunca vemos em filmes, foi muito rápido e muito bom. Olha só, enrola por cima, bem apertado. E dispara, é perfeito. Uns 70% dos meus tiros foram ajoelhados. E a essa distância, com aquele rifle. Com toda certeza, não é um tiro difícil, ele deve estar a menos de 100 metros de distância. Esse filme é com certeza um 10 e não tem nem como discutir com isso. A última cartada. Antes de ser atirador de elite, era metralhador com uma calibre 50. A bala causa estrago. Quando ela usa aquele pequeno laser, provavelmente não aconteceria nunca. É um objeto muito fino para apontar. O atirador na janela deveria saber de qualquer forma onde o elevador estava ou onde ela atiraria novamente. As pessoas não ficam assim quando são atingidas por uma calibre 50. Geralmente, elas apenas meio que explodem em uma névoa. Os caras revidando os tiros de dentro do prédio basicamente mataram ou feriram um bando de civis na rua. Gostei de como mostraram a atiradora usando a cabeceira da cama, em vez de apoiar o rifle na janela, como vemos na maioria dos filmes. Eu teria usado a mesma tática. Desde que o rifle não fique pendurado para fora da janela, ela vai conseguir, e também não está atirando através de vidro. Eu daria talvez uma nota 3. Atirador. Irreal. Houve um tiro assim na década de 1990, foi de um atirador da SWAT.
Ele estava a 90 metros de distância e derrubou a pistola da mão do cara, atirando nela. Mas a esta distância. Com esse vento, no topo de uma montanha. Mesmo um atirador muito bom nunca tentaria isso. Se você olhar, o cabelo dela não mexe muito. Obviamente, não há muito vento no alvo. O vento deve estar a 6 ou 8 km por hora. Ninguém ousaria tentar esse tiro. Eu pensaria até mesmo se atiraria na cabeça. Com toda essa distância, e através de um escopo de verdade, talvez desse para conseguir ver apenas um palitinho preto. No momento em que você colocar a mira no que pode achar que seja a espingarda, a mira em si provavelmente vai cobrir a espingarda. Se você ver onde está o escopo dele, não está coberto na frente e podemos ver aquele buraco preto ali. Qualquer bom contra-atirador teria visto todo este cenário branco em volta, e então aquele círculo preto, ali no meio, já teria sido atingido se eu estivesse do outro lado. Antes dele atirar na arma na mão do cara, eu daria 5 ou até 5,5. Depois disso, dou 2. Rambo. What is it? O atirador que está no time de mercenários tem uma grande arma calibre 50, que deve pesar cerca de 17 quilos. E o cara encharcado devia pesar talvez mais 70 quilos. E ele está se movendo por muitos quilômetros em alta velocidade com este rifle. Não faria isso. Eles poderiam separar em duas partes e um cara ficaria com a parte superior e o outro com a parte inferior do rifle para distribuir o peso. Ele tem quase a minha altura e eu tive que pular de um avião com o rifle uma vez. Era só uma parte dele, mas foi uma arma muito desconfortável de carregar. Vou classificar essa cena como um 2. Poderiam dormir no seu sofá sem você notar. As operações especiais, para mim, são exatamente assim. É quase como se tornar um ninja.